dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repousem sobre a sua vida nesta manhã abençoada de 30 de agosto de 2025. Que alegria poder estar com você logo nas primeiras horas do dia, compartilhando a palavra de Deus e unindo a nossa fé em oração. Eu quero declarar desde já que a paz de Cristo invada a sua mente, enche o seu coração e transborde dentro do seu lar. Que essa paz, que excede todo entendimento, guarde você de toda ansiedade e de todo medo. Hoje, eu quero te lembrar de uma verdade que muda tudo: Deus continua no controle de todas as coisas. Nada acontece fora do olhar dele, nada escapa às suas mãos. Mesmo quando a vida parece desordenada, mesmo quando o coração está cheio de preocupações, mesmo quando tudo parece incerto, o Senhor continua sentado no trono, reinando soberanamente sobre o céu e a terra. Ele não perdeu o controle da sua história. Ele não desistiu de você. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 29:11: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Talvez você não veja agora, mas cada detalhe da sua vida está sendo costurado por Deus com perfeição. O que hoje parece confusão, amanhã você vai entender como propósito. O que hoje parece dor, amanhã será testemunho. O que hoje parece silêncio, amanhã se transformará em resposta. Talvez você tenha acordado com o coração pesado, sobrecarregado por problemas que parecem não ter solução. Talvez as lágrimas que você derramou à noite ainda estejam refletidas no seu rosto. Mas eu quero que você receba esta palavra como um recado direto do coração de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, e eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Hoje, o Senhor quer renovar as suas forças. Ele quer reacender dentro de você a chama da esperança. Ele quer transformar o peso em leveza, a tristeza em alegria, a ansiedade em descanso. Este dia não será igual aos outros, porque a presença de Deus vai caminhar com você. Você não está sozinho. A mão dele está sobre a sua vida, e o amor dele vai te sustentar em cada passo. Então, abra o seu coração. Respire fundo agora. Entregue a Ele as suas preocupações e permita que este momento seja como um bálsamo para a sua alma. Porque eu creio, este dia 30 de agosto de 2025 será lembrado como um dia de renovo, de vitória e de experiências profundas com o Senhor. Glória a Deus! Pessoa feliz levantando as duas mãos. A palavra de Deus nos mostra que, durante 40 anos, o povo de Israel caminhou pelo deserto rumo à terra prometida. Era um lugar árido, sem plantações, sem recursos naturais, sem supermercados ou padarias. Humanamente falando, era impossível que aquele povo tão numeroso sobrevivesse em meio ao calor escaldante do dia, ao frio intenso da noite e à escassez do deserto. Mas todos os dias, sem falhar, o Senhor demonstrava o seu cuidado. A cada manhã, quando o sol nascia, havia sobre a terra uma porção de maná, um pão vindo do céu, preparado por Deus especialmente para alimentar os seus filhos. Não era algo que eles produziam, não era fruto da força do trabalho humano, era provisão sobrenatural, renovada diariamente pela mão do Pai. E reparem num detalhe importante: o maná não podia ser acumulado. Quem tentava guardar para o dia seguinte, encontrava o pão estragado. Isso nos ensina que a dependência de Deus não é semanal, não é mensal, mas diária. O povo precisava acordar todas as manhãs confiando que o Senhor novamente enviaria o sustento. Era uma lição de fé, de confiança e de dependência total no cuidado divino. Meu irmão, minha irmã, isso fala diretamente conosco hoje. Quantas vezes nós queremos controlar tudo, planejar cada detalhe, acumular recursos, buscar segurança em nossas próprias forças? Mas o Senhor nos lembra: assim como Ele sustentou Israel no deserto, Ele também vai sustentar você hoje. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. A cada manhã, Ele já preparou o pão fresco para a sua vida. Talvez o pão que você precise não seja físico, mas espiritual: paz em meio à ansiedade, esperança em meio à dor, coragem em meio ao medo, direção em meio à indecisão.
O maná de Deus continua descendo todos os dias em forma de palavra, de presença, de graça, de amor. E sabe o que é mais lindo? O maná era provisório, mas hoje nós temos algo ainda maior: Jesus Cristo, o pão da vida. Ele mesmo disse em João 6:35, Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Ele é o alimento que não estraga, que não se perde, que nos sustenta para a vida eterna. Portanto, descanse o seu coração. Não se preocupe com o amanhã, porque o mesmo Deus que colocou o maná hoje no chão do deserto é o mesmo que vai colocar a provisão necessária na sua vida todos os dias. Ele nunca falha. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Amém. Pessoa feliz levantando as duas mãos. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós ficamos ansiosos com o dia de amanhã? Quantas vezes passamos noites sem dormir, preocupados com as contas, com os prazos, com o futuro dos nossos filhos, com a saúde, com os relacionamentos? Muitas vezes o nosso coração se enche de medo sobre coisas que nem aconteceram ainda, e a ansiedade começa a roubar a nossa paz. Mas Jesus, com a sua voz mansa e ao mesmo tempo cheia de autoridade, nos ensinou em Mateus 6:34, Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ele sabia que o maior ladrão da alegria do presente é a preocupação com o futuro. O amanhã ainda não chegou, mas hoje já é tempo de experimentar o cuidado de Deus. Assim como o maná caía do céu todos os dias, o Senhor também renova as suas misericórdias todas as manhãs. Cada dia traz consigo uma porção nova da graça de Deus, suficiente para sustentar você. O que você precisa hoje, Ele já preparou. Não será com antecedência para que você confie na sua reserva, mas será no tempo certo para que você continue confiando nele. Deus nunca nos dá tudo de uma vez, Ele nos dá no ritmo do seu amor, porque Ele sabe que se nos entregasse tudo antecipadamente, nós esqueceríamos de buscá-lo diariamente. O maná era uma lição de dependência. E até hoje, Ele nos chama para viver um dia de cada vez, confiando que amanhã o pão fresco estará de novo sobre a mesa. Talvez hoje você esteja se perguntando, e amanhã, como vai ser? E o mês que vem? E os anos futuros? Mas o Espírito Santo sussurra ao seu coração, filho, filha, olha para o hoje. Eu já cuidei deste dia. E quando o amanhã chegar, eu também já terei cuidado dele. O mesmo Deus que não deixou faltar nada para o seu povo no deserto é o mesmo Deus que não vai deixar faltar nada para você. Ele é fiel, Ele não muda, Ele não falha. Cada manhã, quando você abrir os olhos, lembre-se, há uma nova porção de misericórdia, há uma nova porção de graça, há uma nova porção de provisão preparada por Deus para a sua vida. Então descanse, respire fundo e entregue ao Senhor as preocupações. Viva este dia na confiança de que Ele já preparou tudo. O amanhã pertence a Deus, e enquanto você permanece nele, você jamais será desamparado. Amém. Pessoa feliz levantando as duas mãos. Lembre-se da história da viúva de Sarepta, registrada em 1 Reis 17. Era um tempo de fome terrível sobre a terra. A seca havia destruído as plantações, a escassez havia tomado conta das famílias, e aquela mulher, pobre e sem recursos, só tinha em casa um punhado de farinha no pote e um pouco de azeite na botija. Aos olhos humanos, aquilo não era suficiente nem para uma refeição digna. Ela mesma confessou ao profeta Elias, estou apanhando 2 gravetos para preparar o último pão para mim e para meu filho, depois comeremos e morreremos. Você consegue imaginar o desespero dessa mãe? Ela não tinha nenhuma expectativa para o futuro, nenhuma esperança de mudança. A vida dela havia se resumido a um último pedaço de pão antes da morte. Mas é justamente nesse cenário de impossibilidade que Deus gosta de agir. Deus havia enviado Elias àquela mulher com uma palavra de fé, não temas. Vai, faze conforme disseste, mas primeiro prepara um bolo pequeno para mim e traz-me, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E aquela viúva, mesmo sem entender,
decidiu confiar. Ela não tinha muito, tinha apenas o pouco que restava. Mas colocou esse pouco nas mãos de Deus, em obediência à palavra do profeta. E o milagre aconteceu. A farinha não acabou, o azeite não faltou, e todos os dias ela tinha alimento suficiente para si, para seu filho e para Elias. Isso nos ensina algo poderoso. Quando confiamos em Deus e entregamos o pouco que temos nas mãos dele, ele multiplica. O problema é que muitas vezes olhamos para a escassez e pensamos, não vai dar, é insuficiente, não tem como. Mas Deus não precisa de muito para realizar o impossível. Ele só precisa da nossa fé, da nossa entrega e da nossa obediência. Talvez hoje você esteja como a viúva de Sarepta. Talvez você olhe para os recursos e diga, é pouco demais. Talvez olhe para as forças e diga, eu não aguento mais. Talvez olhe para a fé e diga, está pequena demais. Mas saiba, o pouco nas mãos de Deus se torna muito. O pouco que você coloca diante do Senhor é suficiente para Ele transformar em abundância. Se você tem apenas um suspiro de fé, entregue esse suspiro. Se você tem apenas uma oração curta, faça essa oração. Se você tem apenas uma lágrima, derrame-a diante de Deus. Porque Ele é especialista em multiplicar aquilo que parece pequeno demais. A viúva de Sarepta começou o dia achando que seria o último de sua vida, mas terminou o mesmo dia vivendo um milagre de provisão que se estendeu por meses. Da mesma forma, o Senhor pode transformar este dia 30 de agosto de 2025 em um marco de mudança para a sua vida. O que parecia o fim pode se tornar o início de uma nova história. Confie em Deus. Entregue o pouco que você tem. E prepare-se para ver a multiplicação do céu acontecer na sua vida. Amém. Pessoa feliz levantando as duas mãos. Meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor está te chamando para descansar em Ele. Quantas vezes você tem carregado sozinho o peso das preocupações? Quantas vezes a sua mente não para, mesmo de noite, pensando em como resolver as contas, em como sustentar a família, em como enfrentar os problemas que parecem não ter saída? Talvez você até ore, mas no fundo do coração continua tentando resolver tudo na sua própria força. Mas nesta manhã, o Senhor te convida a fazer algo diferente, soltar as rédeas e colocar tudo nas mãos dele. Entregue o seu dia, a sua família, o seu futuro ao Senhor. Entregue as áreas que você não consegue mais controlar. Entregue sonhos que parecem distantes demais, as promessas que parecem demoradas demais. Porque quando você entrega, Deus assume. Quando você descansa, Deus trabalha. Ele é o Deus da provisão. O mesmo Deus que sustentou Israel no deserto com maná fresco todos os dias. O mesmo Deus que multiplicou o pouco da viúva de Sarepta até que não faltasse nada. O mesmo Deus que alimentou multidões com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele não mudou. Ele continua sendo fiel, continua sendo poderoso, continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Talvez você diga, mas pastor, eu não tenho quase nada, é muito pouco. E eu te respondo, é justamente no pouco que Deus manifesta o muito. Talvez você tenha apenas uma oração tímida, mas entregue essa oração. Talvez tenha apenas um coração cansado, mas entregue esse coração. Talvez tenha apenas lágrimas, mas coloque essas lágrimas diante do Senhor. Porque Ele transforma o pouco em abundância, o nada em tudo, o impossível em testemunho. Hoje, o Espírito Santo te chama a descansar. Não lute sozinho. Não permita que a ansiedade seja o peso sobre seus ombros. Lance sobre Ele todas as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de você. 1 Pedro 5:7. Confie no Senhor da provisão. Ele vai te dar força para o hoje e esperança para o amanhã. Ele vai suprir cada necessidade no tempo certo. Pode ser que você não veja ainda, mas Ele já está agindo. As respostas estão a caminho, o socorro já foi liderado, o milagre já está sendo preparado. Então, nesta manhã, faça uma escolha, escolha confiar. Escolha descansar. Escolha dizer com fé, eu não sei como, mas eu sei em quem confio. O meu Deus proverá. Amém.
Pessoa feliz levantando as duas mãos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã tão preciosa do dia 30 de agosto de 2025. Aqui estamos, Senhor, com corações abertos, reconhecendo que Tu és o autor da vida, o dono de tudo o que temos e a razão pela qual podemos respirar e viver mais um dia. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela saúde, pela família, pelas pequenas e grandes bênçãos que muitas vezes não percebemos, mas que são sinais do Teu amor fiel. Pai amado, nesta manhã eu oro por cada irmão e irmã que se une comigo neste momento. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade, cada pedido secreto que foi feito em silêncio, talvez até com lágrimas no travesseiro. Nada está oculto diante de Ti. Por isso eu peço, Senhor, abre as portas do céu e derrama provisão abundante sobre estas vidas. Que não falte alimento sobre a mesa, que não falte paz nos lares, que não falte esperança para caminhar mais um dia. Senhor, multiplique os recursos. Aquele que tem pouco, que veja o pouco se tornar suficiente em Tuas mãos. Aquele que não tem nada, que experimente a Tua provisão inesperada, vinda de onde menos se espera. Porque Tu és o Deus que abre portas onde não há portas, que coloca maná no deserto, que multiplica 5 pães e 2 peixes para alimentar multidões. Pai, em nome de Jesus, eu peço, abre portas de emprego para os que estão desempregados. Dá novas oportunidades, traz contatos certos, conecta os Teus filhos às pessoas que serão instrumentos do Senhor para ajudá-los. Abençoa os trabalhadores, próspera o trabalho das mãos de cada um, derrama sabedoria para administrar as finanças, e mostra que em Ti não há falta, porque o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Eu repreendo agora toda escassez, toda miséria, toda maldição lançada contra estas vidas. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito de angústia, de peso, de derrota, caia por terra. Que a opressão seja quebrada, que o jugo seja despedaçado, que a mente seja liberta da ansiedade e do medo. Espírito Santo, derrama paz sobre cada coração. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas que vem do alto. Uma paz que guarda os pensamentos, que acalma as tempestades interiores, que dá coragem para enfrentar o que vier pela frente. Que cada pessoa que ora comigo agora sinta o abraço do Pai, sinta a presença real de Jesus no seu lar, sinta a força renovadora do Teu Espírito Santo no seu coração. Senhor, que este dia 30 de agosto de 2025 seja marcado por provisão, por milagres e por testemunhos. Que ainda hoje os Teus filhos contem boas notícias, que recebam respostas inesperadas, que experimentem o cuidado do Senhor em cada detalhe. E já Te agradecemos, porque cremos que o Senhor é fiel. Não estamos falando com um Deus distante, mas com um Pai presente, que nos ama e que tem prazer em cuidar dos seus filhos. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, Senhor, agora e para sempre. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus e aleluia. Pessoa feliz levantando as duas mãos. Meu irmão, minha irmã, guarde esta palavra no seu coração. Assim como o maná caía todos os dias no deserto, a misericórdia do Senhor também se renova sobre a sua vida a cada manhã. Você não precisa viver preso ao medo do futuro, nem à escassez do passado. O que você precisa para hoje, o Senhor já providenciou. Ele não falha, Ele não se atrasa, Ele nunca deixa faltar o sustento para seus filhos. Talvez as circunstâncias digam o contrário, talvez os seus olhos só vejam dificuldade, mas pela fé declare: o meu Deus é fiel, e Ele já cuidou de tudo para mim. Porque fé não é enxergar o que já existe, fé é confiar no que Deus prometeu mesmo quando ainda não vemos. Antes de encerrar, eu quero te convidar a fazer um ato profético. Escreva aqui nos comentários: eu confio na provisão de Deus, cruz. Essa não é apenas uma frase, é uma declaração de confiança, é um testemunho diante do mundo espiritual de que você depende do Senhor. Cada palavra de fé que sai da sua boca tem poder para mudar ambientes, para fortalecer o seu coração e para atrair milagres. E agora, eu libero sobre você uma palavra de bênção, que o Senhor abençoe a sua entrada e a sua saída, que Ele guarde a sua mente de toda ansiedade,
Que Ele proteja a sua família de todo o mal, que Ele multiplique seus recursos, que Ele abra portas que estavam fechadas, que Ele derrame sobre a sua vida provisão inesperada, paz que excede todo entendimento e alegria que não depende das circunstâncias. Que neste dia 30 de agosto de 2025 você experimente milagres concretos, respostas que pareciam distantes, socorros que chegam de onde você menos espera, oportunidades que só podem ser explicadas como obra da mão de Deus. Que você termine este dia com o coração cheio de gratidão, reconhecendo que vale a pena confiar no Senhor. Um grande abraço cheio do amor de Cristo. Fique na paz que só Jesus pode dar e até a nossa próxima oração. Amém. Glória a Deus e aleluia. Pessoa feliz levantando as duas mãos.